Sabe, uma coisa é alguém cometer um crime. Outra, completamente diferente, é essa pessoa ser considerada culpada por ele. Pois é, no mundo do direito, essa é uma questão muito, mas muito mais profunda. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. O que, afinal de contas, significa culpabilidade? Parece uma pergunta óbvia, né? Se a pessoa cometeu o crime, então ela é culpada. Fim da história. Só que não é bem assim. Na justiça criminal, a resposta para essa pergunta é bem mais interessante do que um simples sim ou não. E nós vamos entender direitinho o porquê. E aqui está o pulo do gato do direito penal. Ele separa o problema em duas partes. Primeiro, ele olha para o ato. E a pergunta é: essa ação foi legal? Simples assim. Só que a análise não termina aí de jeito nenhum. O foco então muda para o autor. E a pergunta vira outra. A gente pode de fato culpar essa pessoa por esse ato? Essa análise do autor tem um nome técnico, que é culpabilidade. E olha, muito cuidado aqui. Não é aquela culpa que a gente sente no dia a dia. É um termo técnico, um juízo de reprovabilidade. Ou seja, é o processo formal que a justiça usa para decidir se uma pessoa pode ou não ser responsabilizada por aquilo que fez. Para entender bem esse tal juízo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que o ato em si não é tudo. Depois, vamos conhecer as 3 verificações essenciais da culpa e, no fim, ver como se chega ao veredito. Bora lá! É isso mesmo. O primeiro passo é sacar essa mudança de foco. A gente sai do o que é o ato injusto, e mergulha de cabeça no quem, o autor. A partir de agora, a análise é toda sobre a pessoa, sobre a mente dela e as circunstâncias em que ela estava. Tá, mas como a justiça faz essa análise na prática? Vamos pensar na imagem de um banquinho de 3 pernas. Para a culpabilidade ficar de pé, firme, as 3 pernas, ou seja, as 3 verificações, precisam estar ali, intactas. Se faltar uma perninha só, pronto, toda a estrutura da culpa vem abaixo. E aqui estão elas, as 3 pernas do nosso banco. Passo 1, a pessoa tinha capacidade mental para entender o que estava fazendo. Passo 2, ela tinha alguma noção de que aquilo era errado. E o passo 3, levando tudo em conta, naquelas circunstâncias, era razoável esperar que ela agisse de um jeito diferente? Então vamos para a primeira verificação, que é a base de tudo, a imputabilidade. A pergunta aqui é bem direta. Lá, no momento exato do crime, essa pessoa tinha a capacidade mental para entender que o que ela fazia era errado e para conseguir se controlar? E o que poderia anular essa capacidade? Bom, a lei traz algumas situações bem claras. Ser menor de 18 anos, ter alguma doença mental que afete o discernimento, um desenvolvimento mental incompleto ou, em casos bem específicos, uma embriaguez que seja completa e totalmente acidental. O fator tempo aqui é crucial. A imputabilidade é sempre avaliada no momento do crime, mas e num crime que se arrasta por meses, tipo um sequestro? Olha esse caso. O Marcelo começa o crime com 17 anos, mas faz 18 enquanto a vítima ainda está em cativeiro. Para a lei, isso muda tudo. Ele se torna imputável pelo crime inteiro. A análise, como a gente vê, vai nos mínimos detalhes. A questão da embriaguez é super complexa na lei, mas a regra geral é até que simples. Se a pessoa escolheu beber, ela é responsável. Ponto final. A única exceção, e é raríssima, é a embriaguez que foi completamente acidental, tipo alguém que foi forçado a beber contra a vontade. Só nesse caso extremo é que a lei cogita afastar a culpa. Beleza, a primeira perna do nosso banco está firme. A pessoa é imputável. Vamos então para a segunda verificação. Ela tinha consciência de que o ato era errado? E é aqui que a lei age com muito bom senso. Ninguém precisa ser um advogado ou um juiz. A lei não exige que a pessoa saiba de cor o número do artigo do Código Penal que ela violou. Não. O que importa é uma consciência em potencial, sabe? Um entendimento básico de que aquela atitude vai contra as regras da vida em sociedade. É um padrão bem razoável. E com isso, a gente chega na terceira e, talvez, na mais dramática das verificações, a exigibilidade. Aqui a lei faz uma pergunta quase filosófica. Naquela situação específica, com toda aquela pressão, era humanamente possível exigir que essa pessoa agisse de um jeito diferente? E aqui tem uma distinção que é simplesmente fascinante. Pensa na coação física. Alguém pega sua mão à força e te obriga a puxar um gatilho. Para a lei, não foi você que agiu. O ato nem sequer é seu. Agora, na coação moral, a coisa muda. A ameaça é psicológica. A pessoa até puxa o gatilho, mas a vontade dela foi sequestrada. O ato existe, mas a lei diz, a culpa não.
Esse exemplo é perfeito para a gente entender o conceito. A Poliana cometeu o ato, ela roubou o carro. Mas, diante de uma ameaça tão grave, tão irresistível, a lei reconhece que não dava para exigir que ela agisse como uma heroína de filme. Por isso, a culpa dela é afastada. Então, resumindo, a lei reconhece basicamente duas situações em que não se pode exigir um comportamento diferente. A coação moral irresistível, como essa da ameaça que a gente acabou de ver, e a obediência a uma ordem de um superior que não seja, sim, na cara, ilegal. E assim, depois de passar por esse checklist de 3 etapas, a gente chega ao grande momento, o veredito. É aqui que todas as peças do quebra-cabeça se juntam para formar o julgamento final sobre a culpabilidade de alguém. O ponto central é este. Para alguém ser considerado culpado, a resposta para essas 3 perguntas tem que ser um sim bem claro. Sim, a pessoa era capaz de entender. Sim, ela tinha como saber que era errado. E sim, era razoável esperar que ela agisse de outro jeito. E essa é a equação final. Um ato que quebra a lei, mais um autor que passa com um sim nas 3 verificações da culpa, o resultado é a responsabilidade criminal. Agora, se qualquer um desses 3 sims virar um não, a gente pode até ter um ato ilegal, mas, para os olhos da lei, não existe uma pessoa culpável para ser punida. E tudo isso deixa a gente com uma questão bem profunda para pensar. Se a culpa é algo tão complexo, tão focado no indivíduo, nas suas circunstâncias, o que a palavra justiça realmente quer dizer? Talvez seja algo bem maior do que simplesmente punir um ato. Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia nesta análise.